Vamos voltar a falar sobre a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Lulinha, filho do presidente Lula, com entrevista ao vivo aqui no CNN 360. Vamos conversar com a deputada federal Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Já na tela conosco, deputada. Muito obrigado, é um prazer recebê-la aqui no CNN 360. Queria ouvi-la sobre quais são as expectativas, o que os integrantes da CPMI esperam encontrar a partir da quebra de sigilo desses dados. Primeiramente, um prazer estar com você aqui, Yuri, na CNN 360. Olha, a gente está bem aberto, mas no mínimo a gente espera ver as mesadinhas e outros milhões que devem ter passado por lá, porque nós temos delações, tem a delação de várias pessoas. Esses documentos, infelizmente, ainda não estão de posse da CPMI. A gente está aguardando alguns documentos chegarem, mas a gente está com uma expectativa bem alta. E eu acho que o objetivo é investigar, né, Yuri? A gente não pode acusar ninguém, mas a gente tem fortes indícios, no mínimo, a gente precisa apurar. Eu acho que não somente do Lulinha, mas a gente percebeu desde o começo que tinha uma blindagem enorme em torno desse nome. Basta ver que tanto a publicitária, como a amiga Roberta, como tudo que orbitava em torno do Careca, tudo levava o Lulinha e, de certa forma, ele sempre foi blindado. Eu entendo que ele seja filho do presidente da República, que a gente há um certo cuidado e as pessoas se preocupam com isso, mas para todos da CPMI está muito claro que ele está muito envolvido. Tem provas e indícios fortes. Então, no mínimo que a gente espera com essa quebra de sigilo é a apuração das mesadas de R$300 mil, de onde vieram, se foi da empresa da amiga Roberta, das empresas dela, porque a gente acabou quebrando o sigilo de toda uma cadeia, né? Tanto da Daniela Fonteles, que é aquela publicitária, como também da Roberta Luxemburger, que é amiga, e também tem as empresas dela, como também do Lulinha. Eu, pessoalmente, pedi a quebra de sigilo das empresas do Lulinha, que é a próxima etapa também. Quebrei, pedi a quebra de todos, que eu também espero aprovar, e vários outros sigilos que vão confirmar, na verdade, as suspeitas que existem indícios. E se elas não se confirmarem, que bom, né? Um escândalo a menos para a República. Agora, deputada, a gente presenciou as cenas ali quando houve a apreciação desses requerimentos e toda a confusão que se seguiu, não ali naquelas cenas lamentáveis, mas depois toda a discussão, o debate, se a votação que foi promovida pela cúpula da CPMI foi válida ou se tem irregularidade. A base do governo está apontando fraude, irregularidade, chegando a cogitar ir ao Conselho de Ética do Senado contra o presidente da CPMI, Carlos Viana. Qual é a visão que a senhora tem de como foi conduzido esse processo de aprovação dos requerimentos? Olha, o senador Carlos Viana, ele tem conduzido de uma maneira exemplar. Falo isso porque eu sou uma deputada de oposição e eu acho que ele é, inclusive, muito correto com todos. Eu, às vezes, até fico brava com ele, né? Porque ele tenta tratar para os dois lados. Ali eu não acho que ele agrade nem a oposição e nem a base. Acho que se agradar mais alguém, eu acho até que é a base, sinceramente. Mas ele seguiu o regimento. O regimento o regimento tem algumas coisas no regimento, principalmente no regimento do Congresso Nacional do Senado, que são confusas mesmo. Na minha visão, ele seguiu o regimento, ele estava amparado ali por 2 secretários da mesa, pessoas que entendem do regimento do Congresso e do Senado, e lá estava muito claro, tinha 31 presentes pelo painel. Ele contou ali na hora, e mesmo depois os deputados da base, o líder do PT, do governo, o deputado Paulo Pimenta, o senador Randolph, falaram, não tinha 7, tinha tantos, né? Falaram uma vez que tinha 11, depois 12, depois está circulando até uma foto com 14, mas o fato é que o presidente foi muito claro, falou assim, precisava ter no mínimo 16, né? Porque tinha 31 presentes. Então, como existe a questão de levantar para quem não queria aprovar o sigilo, porque houve uma mobilização da base do governo para que nenhum sigilo fosse quebrado, para blindar todo mundo. Isso eu acho que foi interessante ver, porque eles tentaram fazer uma manobra para não ter que votar, porque eu gosto de esclarecer também, Yuri, que toda reunião, o líder da oposição, que é o senador Rogério Marinho, com o deputado Paulo Pimenta, que é líder do governo,
fazem uma reunião prévia com a pauta para facilitar, para ver, ó, você tira esse, eu tiro esse, a gente aprova todos os outros requerimentos. Então, há uma composição. Esse dia, até porque está muito já no final, a gente está em reta final, e pessoas importantes têm que ir para lá que estão sendo blindadas. Então, ficou acordado que não seria dado acordo nenhum, que a gente ia votar requerimento por requerimento, para que a gente pudesse levar as pessoas importantes para depor, que estão sendo blindadas. Pessoas que deveriam ter feito o depoimento ainda não fizeram. Como não houve acordo, a base do governo veio com esta manobra. A manobra, na verdade, foi deles, de entrar com pedido de requerimento para votação em globo, para daí dar uma desculpa qualquer e não votar, e para não quebrar sigilo de ninguém, para não convocar ninguém, porque é isso que eles quiseram, né? Então a gente perdeu a primeira votação, eles conseguiram que o requerimento, para que fosse votado, os 80 requerimentos de quebra de sigilo e convocações, fosse feito numa votação só. Então, e eles depois votaram não para tudo, eles não queriam, né? E aí teve essa questão, que não foi nominal porque teve uma nominal anterior e existe uma regra que tem que ter 1 hora de diferença, isso é regimental. Por isso que teve essa questão de quem ficou em pé, quem ficou sentado e quantos tinham. Então, tem artigos no regimento comum e no regimento do Senado que são claros. Enquanto a isso, o presidente Carlos Viana está muito tranquilo. E é claro que o governo, a base do governo, eles têm que espernear mesmo, porque eles fizeram uma manobra e não deu certo. Eles foram engolidos pela própria manobra que eles fizeram. Deputada, para a gente concluir, então, nesse sentido, há toda uma expectativa se a base do governo vai recorrer ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na sua avaliação, não haveria como reverter a quebra do sigilo? Olha, na minha avaliação, a gente tem visto, Yuri, que infelizmente tudo que parece impossível é possível ali, tá? Então, sendo muito clara, com certeza eles vão para a comissão de ética, eles vão fazer pressão deles, já foram falar com o senador Davi Alcolumbre. Agora, eu realmente quero ver a postura do senador Davi Alcolumbre de defender não só a questão da quebra desses sigilos, que é importante para o Brasil, convocação dessas pessoas, como também a prorrogação da CPMI, porque ele tem uma obrigação com o Brasil de prorrogar essa CPMI, que é uma prorrogação automática, tem já o número de assinaturas necessárias, regimentalmente está escrito claramente que é automático, basta ser lido, e eu estou aguardando ele fazer isso, porque isso é obrigação dele, como presidente do Congresso Nacional. Agora, que ele vai ser pressionado para cancelar a votação e para fazer outras coisas, com certeza ele vai fazer, mas eu realmente espero que não o faça, porque isso sim seria um golpe à democracia. Nós conversamos com a deputada federal Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, integrante da CPMI do INSS. Deputada, muito obrigado pela disponibilidade de tempo de estar conosco. Desejo um bom fim de sexta-feira e um bom fim de semana. Igualmente, Yuri, um abraço para todos vocês da CNN. Muito obrigado.